É muito bom poder estar aqui na igreja de São Cristóvão, nessa linda igreja, amém? Eu creio que depois de um longo tempo aí, tem quantos dias que os membros dessa igreja estão se reunindo agora aqui? Essa é a segunda vez nessa linda igreja. A gente estava conversando ali atrás que muitas pessoas irão entrar aqui nessa igreja só para conhecer essa beleza que está sendo construída, erguida para a honra e glória de Deus, e aqui elas conhecerão a Jesus, amém? Quando um templo, quando uma igreja é erguida, é construída, ela tem a finalidade principal de atrair as pessoas para Jesus Cristo. Isso é muito bom. E para mim, para minha esposa, minha filha Isabela, minha esposa Priscila, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos passar alguns dias juntos aqui, partilhando a palavra de Deus, conhecendo mais os membros dessa igreja, conhecendo também amigos especiais que estão aqui conosco. E eu sempre, quando estou pregando em uma igreja, fazendo uma semana de oração, eu gosto de conhecer as pessoas, gosto de conhecê-las pelo nome. Eu sempre peço ali para a pessoa que está ali na recepção anotar o nome ali e me entregar. Eu sou aqui, estou com uma listinha aqui, já com o nome de todos os amigos aqui da igreja de São Cristóvão, pessoas especiais que foram convidadas para cá, para poder estarmos juntos esses dias. E eu tenho aqui 9 pessoas especiais. Não sei se depois da anotação chegou mais alguém, mas eu queria conhecer o Francisco Ferreira. Onde está o Francisco? Opa, seu Francisco, que prazer tê-lo aqui, viu? Tenho certeza que o senhor é amigo de alguns aqui, ou se não de todos aqui, de pessoas aqui da igreja, e é muito bom ter o senhor aqui com a gente. Nós vamos viver momentos especiais aqui durante essa semana, momentos de convívio entre as pessoas e momentos de proximidade com Deus, e o senhor é muito bem-vindo aqui. Que Deus te abençoe, é muito bom conhecê-lo, seu Francisco, tá bom? Tem também aqui a Juliane, que é amiga também. Cadê a Juliane? A Juliane está aqui. Prazer, Juliane. Você veio acompanhado com alguém da família, só você? Veio com a família. Bom, talvez estejam aqui anotados aqui. Juliane, eu fiquei sabendo que você já estuda a palavra com alguns amigos aqui da igreja. Isso é muito bom conhecer você e saber que você tem interesse pelas coisas de Deus e por você estar aqui hoje e durante essa semana, tá bom, Juliane? Você é muito bem-vinda, tá? Tem também a Beth. Onde está a Beth? A Beth é a senhora. Tudo bem, senhora Beth? É a mãe da Juliana. A Beth é a mãe da Juliane. Juliane? Isso. Mãe da Juliane. Senhora Beth, é muito bom tê-la aqui conosco. Muito bom conhecê-la e saber que a senhora está aqui visitando essa igreja aqui entre amigos. Seja muito bem-vinda, viu? Tem também aqui a Carmosa. Onde está a Carmosa? Eu falei certo o nome? Está ali atrás. É um prazer tê-la aqui conosco, viu? A dona Carmosa, ela é amiga aqui. Eu fiquei sabendo que ela é mãe do Adriano, é isso? Mãe do Adriano, que está ali no som. Já estava em contato com seu filho desde cedo aí pelo telefone, ele me mandou o endereço aqui. Senhora Carmosa, você é muito bem-vinda aqui, viu? Deus te abençoe, Deus tem um propósito na sua vida, certamente. Também temos a Maria Irene, que é uma amiga que está... Opa, a Maria Irene está ali atrás. Prazer, Maria Irene, te conhecer, viu? Você é amiga aqui das pessoas aqui da igreja, certo? Você está vindo pela primeira vez? Pela primeira vez aqui na igreja. Muito bem-vinda, Deus te abençoe. Saiba que Deus tem um propósito na sua vida também, viu? Tem também a Lúcia. Onde está a Lúcia? Quero conhecer a Lúcia. Ali a Lúcia. É a primeira vez, Lúcia, que vem aqui? Já algumas vezes. Muito bem. A Lúcia, na verdade, eu anotei aqui, ela já estuda a palavra de Deus, já tomou algumas decisões na sua vida. Isso é muito bom te conhecer e saber que você está nesse caminho, Lúcia. Deus te abençoe, viu? Também tem a Raila.
Raila, é isso mesmo. Oi, Raila, tudo bem? Boa noite. É um prazer te conhecer. É esposo, noivo, namorado. Namorado, qual o seu nome? Vitor. Também o Vitor. Estão vindo pela primeira vez? Não? Já vieram outras vezes. São amigos aqui das pessoas aqui da igreja. Vocês são muito bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Raila e Vitor. A Raila é uma estudante da Bíblia, né? Me falaram aqui. Eu vou testar aqui o meu passador, vamos ver se vai funcionar bem aqui. Opa, muito bem. A Igreja Adventista, uma palavra que é presente na nossa igreja é a palavra esperança. Essa é uma palavra que diz muito para nós, sim ou não? Ela certamente diz muito, porque nós vivemos num mundo que precisamos ou não de ter esperança. Nós precisamos de esperança. O mundo em que a gente vive, ele faz com que a gente pense nessa palavra constantemente. E a Igreja Adventista, ela trabalha com o seu programa praticamente voltado para esse tema, a esperança. Eu digo para você, esse mundo é um mundo cheio de tristezas, cheio de sofrimento, cheio de dor, e a gente convive com isso constantemente, né? Quando nós falamos de criminalidade, ela está presente entre nós. Quando nós falamos de corrupção, e ela está generalizada em nosso país e em todo o mundo. Quando nós falamos de contaminação dos vícios, as pessoas estão viciadas nas drogas, nas coisas ruins. Temos também a sensualidade que aflora na vida das pessoas, a sensualidade exacerbada. Temos também o amor deturpado, essa palavra amor que representa tanta coisa bonita, e hoje essa palavra ela é deturpada em todo o seu sentido. A presença do medo está na vida das pessoas, e agora parece que muito mais nesse ano de 2020, esse ano as pessoas foram atingidas, foram atacadas por algo que trouxe medo, sim ou não? Certamente, né? Nós temos também a sensação do vazio extremo, e o sofrimento ele é contínuo na vida das pessoas. Esse é o quadro do mundo em que nós vivemos. Quando você olha para a sociedade perto de onde você está, ou longe, o que você enxerga é sofrimento, e você consegue ver o medo na vida das pessoas. Sabem, queridos, o sofrimento está presente perto, longe e perto de nós, longe e perto de nós. Mas eu pergunto para você, esse mês, por exemplo, o mês de setembro, o que é trabalhado, qual o tema que é falado durante o mês de setembro por aí afora? Trabalha-se a questão do suicídio, o setembro amarelo, que é o mês vamos chamar assim, da prevenção ao suicídio. Esse mês se fala sobre isso, se adverte as pessoas, se fala muito sobre esse tema. Mas como prevenir, como trazer, como amenizar, como diminuir o sofrimento na vida das pessoas? Por exemplo, numa cidade como Tóquio, a maior cidade do mundo, são mais de 37 milhões de pessoas. Você já imaginou? Fortaleza tem quantos milhões de habitantes? 2 milhões e 600 mil habitantes. Imagine uma cidade como Tóquio, mais de 37 milhões de pessoas.
Nós temos também Nova Delhi, tem 27 milhões de pessoas. Cidade como São Paulo nós temos mais de 12 milhões de pessoas. Como aliviar o sofrimento das pessoas que vivem nesse lugar? Falei há pouco, Fortaleza, são quase 3 milhões de pessoas. Como levar alento para essas pessoas? Como aliviar o sofrimento da vida das pessoas? Quando começou esse ano ali, no início de março, que veio a pandemia, você sabia que mais de 800 mil pessoas se matam por ano? Você sabia que a cada 3 segundos uma pessoa tenta o suicídio? Você sabia que milhões de pessoas se encontram na depressão? E agora, quando a gente lê os noticiários, quando a gente vê os jornais, a gente descobre que esse quadro ele está aumentando. As pessoas sentem medo, as pessoas sentem confusão mental e elas têm medo de tudo que está ao seu redor. Como resolver esse problema? Será que a criminalidade é o maior problema da humanidade? Será que a depressão é o maior problema da humanidade? Será que é isso que traz sofrimento às pessoas? Eu quero dizer para você que existe algo que traz dor e sofrimento à vida das pessoas, que é o pecado. A depressão aprisiona a mente das pessoas. A depressão ela traz sofrimento para as pessoas. A criminalidade traz sofrimento para as pessoas. Mas o que mais aprisiona alguém, o que mais traz sofrimento na vida de uma pessoa é exatamente o pecado. A Bíblia diz que o pecado ele trouxe separação entre Deus e o homem. Trouxe separação entre o Deus Criador e nós que somos criaturas, em você que é criatura de Deus. E depois que o pecado imperou nesse mundo, esse mundo é um mundo de sofrimento, de tristeza e de dor. O que mais acorrenta a vida de alguém, o que mais traz sofrimento na vida de uma pessoa é exatamente o pecado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, nós iremos ler alguns versos. E aquele que não tiver aí a sua Bíblia, quem estiver aí do lado, que puder acompanhar aí com o seu amigo, com a sua amiga que está entre nós nessa noite, compartilhe aí o estudo da palavra com o seu amigo ou sua amiga que está entre nós hoje. O verso que iremos ler está em João, no capítulo 8. João capítulo 8. Evangelho de João, nós iremos ler o capítulo 8, dos versos 1 até o verso 11. João 8, de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 1 até o verso 11. Abra aí então, João 8, 1 a 11, podemos ler? Todos encontraram, amém? Vamos ver o que Deus diz para nós hoje através da sua palavra. Diz assim: a mulher adúltera. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério.
e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Verso 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto faziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver o quê? Estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto é um texto bastante conhecido entre nós, e uma história bastante conhecida, e uma história que fala muito forte ao nosso coração. Aqui nós vemos uma mulher, e a Bíblia diz que era uma mulher pecadora, uma mulher adúltera, que tinha sido apanhada em flagrante, e agora fora trazida e atirada aos pés de Jesus, e aquelas pessoas ali cobravam do mestre o que fazer com aquela mulher. É interessante que no verso 1, o primeiro verso aí do capítulo 8, diz que Jesus, ele estava onde? Antes desse episódio, Jesus estava onde? Jesus estava no Monte das Oliveiras fazendo o quê? O que Jesus ia fazer no monte? Jesus ia orar. Esse era o hábito de Cristo, era o hábito do mestre. Ele estava vindo da sua jornada de oração. E então, quando Jesus chega do Monte das Oliveiras, do Monte da Oração, Jesus se depara com aquela cena. E aqui nós podemos tirar uma lição importante para todos nós. No Monte das Oliveiras era o lugar onde Cristo Jesus conseguia a vitória sobre o pecado. Jesus estava agora de frente a uma mulher pecadora, mas Jesus vinha do Monte da Oração, onde ele, como humano, que desceu para viver como humano e morrer por mim e por você, é ali no Monte da Oração que Jesus obtinha a vitória pelo pecado. Estava diante de uma pecadora, mas ali estava aquele que era, que foi e que para sempre será vitorioso sobre o pecado. O lugar da vitória, queridos, o lugar da vitória. Olhem aqui para mim, o lugar da vitória onde? É no monte da oração. Eu não sei onde é o seu monte da oração, se é no seu quarto trancado, se é na sala ali com uma almofadinha, mas é nesse lugar aí que você está pensando agora. Esse é o lugar da vitória sobre o pecado. E então Cristo Jesus agora, ele se aproxima daquelas pessoas, daquela mulher, e no verso 2 diz que ao amanhecer apareceu Jesus ali, onde eles estavam? No templo. Que coisa interessante. Jesus desceu do Monte da Oração
Para ir aonde? Para estar no templo. E aquelas pessoas ali no templo, elas se encontraram com Jesus. O lugar do encontro com Deus, o lugar do encontro com Cristo é na igreja. Aqui fica mais uma lição para nós. Você que está hoje em uma igreja, talvez você se pergunte assim: o que é que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim porque o senhor fulano de tal lá da igreja me convidou e eu estava aqui. Eu vim porque a minha vizinha me convidou e aqui eu estou hoje. Não, você não veio porque o seu amigo ou sua amiga te convidou. Você veio para estar na presença de Deus. Aquelas pessoas se encontraram com Jesus no templo, e o melhor lugar para o encontro com Deus é na igreja. É aqui onde você está, amém? O melhor lugar para aprender sobre as coisas de Deus é na igreja. Aí no verso 2 diz que Jesus, o que ele fazia no templo? Jesus ensinava. E aqui estamos nós hoje, aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre Deus. É aqui na igreja o lugar onde se aprende sobre Deus, né? E então no verso 3, nós vemos o seguinte: diz assim: o mestre da lei e os fariseus trouxeram-lhe a mulher que fora surpreendida em quê? Em flagrante adultério. E ela estava ali em pé diante de todos. Ela estava ali exposta a alguém que havia pecado, alguém que havia cometido um erro, e agora estava ali por aquelas pessoas sendo exposta de pé diante de todos e diante de Jesus. Imaginem a cena, imaginem a vergonha, imaginem a tristeza de alguém que estava carregando a culpa, que estava carregando a vergonha, e agora sendo exposta diante das pessoas. Sabem, queridos, a mulher que experimentara momentos de prazer, agora estava experimentando momentos de dor e de sofrimento. Sabem, o inimigo de nossas almas, Satanás, o diabo, é isso que ele faz com a gente. Primeiro, ele nos oferece momentos de prazer, e depois ele nos expõe à vergonha. E é isso que estava acontecendo com aquela mulher. É isso que estava acontecendo. Minutos de prazer, agora estava oferecendo para ela uma vida de ruína, de tristeza e de sofrimento. Quando eu disse para vocês no início da mensagem de que aquilo que traz mais sofrimento na vida de um ser humano não são as dores que esse mundo oferece, mas o pecado. O pecado sim machuca e destrói a vida de uma pessoa. Eu não sei se você já percebeu, tem gente que parece que o sofrimento não alcança aquela pessoa. Você vê, a pessoa está passando por um momento terrível, perdeu alguém na família, ou está com uma doença terminal ali, quem sabe com câncer, com o cabelo ali todo rapado ali, sem o cabelo, todo caído, e ela esboça um sorriso no rosto, parece que está de bem com a vida. Você já viu alguém assim? Já viu alguém assim? Aí você olha para aquela pessoa e diz assim: mas como é que ela consegue? Como é que ela consegue sorrir diante de tanto sofrimento? Como é que ela consegue conviver com uma doença como o câncer? Como é que aquela mulher consegue conviver com um marido que bebe, que bate nela, e você vê ela sorrindo para as pessoas, fazendo o bem? Sabem por quê? Porque o que mais traz sofrimento na vida de uma pessoa não são as coisas que acontecem nesse mundo. O que mais traz sofrimento na vida de uma pessoa
é o pecado que ela carrega. E tem gente que vive em paz com Deus, está em guerra com o mundo, mas está em paz com Deus. Consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Essa mulher, ela estava sofrendo, sendo acusada, exposta, porque havia cometido um erro. E Satanás estava buscando isso, estava buscando destruir a vida daquela mulher pela sua culpa, pela culpa do seu pecado. No verso 5 diz assim: e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés diz que ela deve ser o quê? Deve ser o quê? Apedrejada. E tu o que dizes? Lá em Romanos 6, 29 diz assim: pois o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Essa é a regra. Quem peca tem que morrer. É isso que está escrito lá: o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do erro, do pecado, é a morte. Então, aqueles homens, aqueles acusadores diziam: olha, essa mulher, ela errou e ela tem que morrer. Na verdade, eles queriam ali pegar Jesus em contradição, porque se Jesus dissesse: olha, vocês devem apedrejá-la, eles iam dizer que Jesus estava os incitando contra a lei, porque somente um romano poderia executar justiça. E se Jesus a absolvesse, também seria considerado com incoerência da parte de Cristo, porque a lei dizia que deveria ser morta, apedrejada. É interessante que o foco daqueles acusadores era o que mesmo? Era o erro. O foco deles era o erro. Eles conheciam a lei, mas não conheciam o Senhor da lei. Eles conheciam a lei, mas não conheciam o Senhor da lei. Eles apresentavam àquela mulher a lei que deveria ser executada sobre ela, mas não conseguiam apresentar a ela um Salvador. É interessante. Eles conheciam a lei, mas não conheciam a graça. Sabe, queridos, quando nós cometemos um pecado, quando você comete um erro, haverá mais pessoas para te acusar, mais pessoas te acusando do que te apresentando salvação e graça. Lembre-se disso. Haverá mais pessoas buscando condenação do que buscando salvação para a tua vida. Quando você comete um erro, mais pessoas irão te acusar do que te salvar. E é isso que estava acontecendo ali naquele momento. E então, no verso 6 diz assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha para Jesus. Cristo, ele não tinha as respostas que eles queriam. Cristo não tinha as respostas que aqueles homens esperavam. E então, qual foi a atitude de Jesus? Qual foi a atitude do mestre? Ele então se abaixa e ele então começa a escrever. Ele não diz apedrejem-a e ele também não diz absolvam-na. Ele começa a escrever no chão daquela terra. E os comentaristas dizem, estudiosos, teólogos, dizem que Jesus Cristo escrevia ali no chão o que mesmo? Os pecados daqueles homens. Muitos daqueles homens praticavam aquele ato com aquela mulher que eles estavam acusando. E Jesus então começa a escrever. E a escrever os pecados daqueles que estavam
acusando aquela mulher. Sabem, queridos, eu e você vivemos em um mundo onde as pessoas estão mais concentradas nos erros que você comete, muito mais concentradas nas coisas erradas que você faz, do que nos acertos que porventura você queira apresentar na sua vida. E Jesus então, ele diz, no verso 7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele levantando-se lhes disse, o que foi que Jesus disse para eles? Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Jesus então olha para eles, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Interessante. Mesmo Cristo escrevendo os pecados de cada um deles, eles insistiam na acusação. O pecado, ele cega as pessoas. O pecado deixa-nos cegos, né? Eles estavam diante dos seus pecados, escritos no chão, mas eles insistiam em acusar. Eles estavam diante dos seus pecados, escritos no chão, mas alguns daqueles homens, eles provavelmente tinham adulterado com aquela mulher, e eles não tinham capacidade de enxergar os próprios erros, os próprios pecados. Continuavam enxergando, continuavam acusando, e não conseguiam enxergar os seus próprios pecados. É assim que é o ser humano. Quando a gente comete um erro, cheio de dedos apontando para a gente. Mas se você já viu aquela expressão que quando nós apontamos um dedo para alguém, tem quantos? Tem 3 apontando para nós mesmos. Não sei se você já ouviu essa expressão. Quando eu aponto um dedo para alguém, eu tenho outros 3 apontando para mim mesmo. Interessante, né? E aqueles homens não conseguiam enxergar dessa forma. E no verso 8 então diz que inclinou-se novamente Jesus e continuou escrevendo, e aqueles homens não reconheciam a Cristo como a fonte do perdão, e então eles saíram de um a um. Lá em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. No verso 9 diz que os que ouviram foram saindo um a um, aqueles acusadores daquela mulher. Isaías 59:2 diz assim: mas os nossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aqueles homens pecadores agora estavam sendo separados do mestre da salvação, e aquela mulher se aproximava da graça de Cristo Jesus, né? Lá em Romanos 5:10 diz que se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O pecado nos separa de Deus, mas Cristo Jesus, através da sua morte, Ele nos reconcilia com Deus. E é isso que estava acontecendo ali naquele momento. Aqueles homens pecadores se separavam de Cristo por causa de seus pecados, e aquela mulher se reconciliava com Cristo por causa da graça de Cristo. E no verso 10 então Jesus põe-se em pé e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Para onde foram eles? Os pecadores de pé e Jesus prostrado escrevendo os pecados. A mulher prostrada e Jesus de pé diante dela. Sabe o que eu consigo enxergar aqui no verso 10?
quando você se prostra diante de Deus, a salvação se levanta diante de você. Amém? Que coisa linda isso aqui. Quando um pecador se prostra diante de Deus, a salvação se levanta diante do pecador. E Jesus então se levanta diante daquela mulher, toma-a pela mão, e ele diz algo mais que especial. Jesus diz assim, ela diz assim: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. E então Jesus disse assim, ele disse o quê? Eu também não te condeno. Vai agora e abandone a tua vida de pecado. Aquela mulher estava à frente da salvação. Aquela mulher estava diante da graça que aqueles não conseguiram apresentar, mas ela estava diante da graça da salvação para a sua vida. Sabem, queridos, o pecado, ele nos aprisiona. O pecado, ele nos traz sofrimento. O pecado, ele nos expõe. O pecado, ele nos entristece, ele traz ruína para a nossa vida. Mas a graça de Deus, ela é maravilhosa. A graça de Deus, ela transborda na nossa vida quando nós encontramos com Cristo. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, o que mesmo? Superabundou a graça de Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim alguém quando está em Cristo é o quê? É nova criatura. Abandona-se a vida de pecado, é nova criatura. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E nessa noite, Deus está dizendo para mim e para você, Deus está dizendo que nós podemos obter a graça, a salvação para a nossa vida, através da busca de Cristo Jesus. Lá no Monte da Oração é o lugar onde você vai encontrar a graça. É aqui na igreja, onde você está hoje, que você vai encontrar Cristo Jesus. É aqui que você vai aprender de Cristo. Talvez você se pergunte: o que devo eu fazer na igreja? Eu devo seguir, eu devo entrar numa igreja, eu devo seguir os passos dos meus amigos que são cristãos, das pessoas que me convidam. O que eu vou fazer na igreja? É aqui na igreja onde se encontra a graça, é aqui onde se aprende sobre Deus. O pecado, ele oferece momentos de prazer, mas traz uma vida de sofrimento, de dor e de ruína. Não existe harmonia entre o pecado e Deus. E finalmente, quando você se prostra diante do Salvador, a graça se levanta diante de você. A minha esposa irá cantar uma música agora, que ela fala que para toda a culpa e dor, Jesus, ele tem o quê? Ele tem a cura. Para toda a culpa e dor, Jesus tem a cura. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Lá em Mateus, no capítulo 11, e os versos 28, a partir do 28, Jesus, ele diz assim: vinde o quê? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado com as coisas deste mundo. Vinde a mim, porque você vai encontrar alívio e descanso para a sua alma, para a sua vida. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Enquanto a minha esposa estiver cantando essa música, o Espírito Santo de Deus estará falando ao seu coração, estará convidando você para tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus, convidando você para renovar os seus votos com Deus. Ouça essa música, ouça essa mensagem que falará ao seu coração agora.
Nós vivemos num mundo que traz sofrimento para a nossa vida. Desde que nascemos, nós convivemos com o sofrimento e ele está à nossa porta. Senhor Deus, mas não existe nada que nos faça mais sofrer do que uma vida de pecados, de erro. Porque o mundo pode estar desmoronando sobre a nossa cabeça, mas se estivermos em paz com Deus, nós vamos conseguir atravessar a tribulação. Mas a nossa vida pode estar um mar de rosas, termos tudo o que tivermos, e que quisermos, e que almejarmos. Mas se a nossa vida estiver no erro, no pecado, jamais encontraremos paz, jamais encontraremos paz. Senhor, nesta noite, eu estou falando para filhos e filhas do Senhor. Eu não conheço a vida de cada um aqui. Pode ser que nessa noite tenha alguém que tenha vindo aqui e que vive uma vida atormentada pela culpa, de repente de um erro, de uma falha cometida, de um pecado, de um deslize. Ou talvez eu esteja falando, ó Deus, para alguém que vive uma vida de pecados e não tem forças para abandoná-la. Meu Deus, nós vimos que para toda culpa e dor, o Senhor tem a cura. Quando um pecador se prostra diante do Senhor, a salvação, a graça se levanta diante dessa pessoa. Nós cremos nisso, ó Deus, e eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor possa trazer o alento, a cura para aquele que precisa. Senhor, nós começamos hoje uma semana de oração. Nós queremos estar durante essa semana no monte da oração, onde nós encontramos vitória para as lutas deste mundo. Nós queremos, ó Deus, estar todos os dias na igreja, onde aprenderemos do Senhor, onde encontraremos com o Senhor e onde o Senhor irá nos ensinar. Senhor, abençoe a cada filho e filha que está aqui nessa noite, filho teu e filha sua. Eu quero te pedir, ó Deus, uma bênção especial sobre cada um dos nossos amigos que foram convidados para estar aqui nessa noite. Cubra a vida deles de bênção, dê a eles o perdão, dê a eles a paz que eles precisam encontrar no seu coração e os traga de volta amanhã a partir das 7h15. Nós oramos agradecidos e te pedimos que nos leve em paz agora para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a você.